segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12, dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Temos vivido dias em que tem se tornado urgente que a própria igreja seja evangelizada, que o próprio povo de Deus tome conhecimento do Deus que é revelado em Jesus Cristo, das boas novas de salvação, e o adorem conforme a nova era do Evangelho, do Reino de Deus. E isto tem se manifestado, esta carência tem se manifestado em atitudes que implicam a rejeição de um Salvador, que implicam a rejeição de uma graça, a negação da necessidade de um Messias. E isto tem se ganhado muita forma. A forma é a religião ou a estrutura, a criação de uma religião cultural e classicista, que se opõe à graça do Evangelho em Jesus. Uma religião nacional, uma religião cultural, uma religião à moda brasileira. Mas o rei não nasce para judeus ou brasileiros. Ele nasce para gentios. Ele não é restrito a um povo. Lembre-se que José foi para Nazaré, depois que tomou Maria por esposa. Mas então César passou a fazer um censo, como vimos semana passada, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. E esse censo obrigou José a voltar para Belém, sua cidade natal, onde veio as implicações do parto e Jesus acabou nascendo em Belém. Só que o texto no Evangelho de Mateus deixa claro que Jesus nasceu em Belém conforme uma profecia. O texto de Lucas diz que Jesus nasceu em Belém porque José foi obrigado a voltar para Belém. O texto de Mateus diz que Jesus nasceu em Belém por profecia, por vontade divina. O texto de Lucas é por vontade humana,
por força de um imperador. O texto de Mateus é por vontade divina. Como as duas coisas se encaixam? Se encaixam na providência divina para cumprir a sua promessa. César e o nascimento de Jesus é meio que como José no Egito, ou como Moisés tendo que lidar com o orgulho de Faraó. Eu deixo ir, depois não deixo ir, deixo ir, depois não deixo ir. É a providência divina para cumprir a sua promessa. É Deus movendo a história ao seu cumprimento real. A sua condição de estrutura de criação, que é da redenção e consumação, dando direcionamento à história para a sua vontade. Isso já de imediato nos ensina uma coisa muito importante sobre tudo o que está acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses. Deus sempre usa o mal para o bem, portanto, nunca está dando algo errado para Deus. Pode estar dando errado a princípio, mas nunca nada dá errado para Deus. Nunca nada dá errado para Deus. Nunca tem nada dando errado para Deus. Nunca tem algo fugindo da mão de Deus e Ele tem que resolver o problema. Poxa vida, caiu o vaso no chão, eu tenho que consertar o vaso e fazer parecer que ele não caiu no chão. Nunca tem algo dando errado para Deus. Nunca. Porque Deus é um Deus de providência. A providência quer dizer que Deus está dirigindo as coisas ao seu próprio propósito, à sua própria vontade. E então, nesse texto de Mateus, que enfatiza a promessa, enfatiza a realeza de Jesus. Na primeira visita oficial, a visita dos pastores, em Lucas capítulo 2, é a primeira visita, manifesta-se muito em Jesus o seu caráter humano, sua humildade, a identificação, com a humanidade, a compaixão e a graça. Segunda visita oficial, pelo menos do que se tem registro, naturalmente, que é a dos sábios do Oriente, fica clara a realeza de Cristo e graça, sempre graça. Mas o texto não fala apenas sobre Cristo ser rei e receber a visita de pessoas importantes. Está confirmando também a relação de Jesus com Abraão, não apenas só com Davi. Jesus em Mateus não é apenas filho de Davi, ele é principalmente filho de Davi, mas é também filho de Abraão. É a missão universal. Ele é o rei que nasce para os gentios. É um rei que traz bênção para além dos limites geográficos, étnicos, culturais de Judá, da Judeia, ou do povo de Israel. Esse é o rei que nasce para os gentios. E então observemos em primeiro lugar a rejeição dos judeus ao nascimento do Messias. Isso vai dos versículos 1 ao 8. Mateus já começa o texto afirmando o nascimento de Jesus na cidade de Davi. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, Belém, que é a cidade de Davi, nasceu Jesus na cidade onde Davi foi chamado, onde Davi nasceu e onde ele foi chamado para ser rei e onde ele foi ungido rei, nasceu na cidade de Davi, em dias do rei Herodes. Herodes o Grande. Herodes que reconstruiu o templo para conseguir apoio político dos judeus. Herodes que morreu 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu em dias do rei Herodes, que morreu 4 anos antes de Cristo. Como que você resolve essa conta? É simples, a gente está 6 anos adiantado na história. Pelo menos 6 anos adiantados na história. Hoje não é 2020, hoje é mais ou menos 14 ou 16. Alguém errou a conta na história e ficou. Ficou. Isso não precisa mudar, não é uma coisa tão importante assim. O ponto é que
identificando Jesus como nascendo no dia do rei, nos dias em que Herodes reinava, Mateus já cria o contexto para a oposição. Porque chega uma visita importante. Magos do Oriente vieram a Jerusalém, mas eles não vêm ver Herodes. E eles não vêm ver ninguém importante em Jerusalém. Eles chegam perguntando: nós viemos ver o rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus? É uma visita estatal. É uma visita formal. É uma visita de embaixadores. A gente está aqui como representantes dos povos da terra, ou dos povos dos quais nós fazemos parte. E magos do Oriente são magos da região da Babilônia, antiga região da Babilônia, já tomada e toda esfacelada por causa das muitas guerras. E percebam, o texto diz, versículo 3, que Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém, como se referindo aos principais sacerdotes. Ou seja, ninguém sabe ainda que Jesus nasceu. Ninguém faz a menor ideia do que o Messias já tinha nascido. O texto está trazendo a ideia de que passou algum tempo até a visita dos magos acontecerem. Jesus nasceu, quase que imediatamente apareceram os pastores, passou um tempinho e vieram os magos. Os magos não estavam junto com os pastores. Eles não chegaram juntos, igual mostra também em um monte de filme, ou em um monte de desenho de criança, ou coisa parecida. Passou um tempo e chegaram os magos atrás de Jesus, o rei dos judeus, e ninguém tinha sabido que Jesus tinha nascido, ou o Messias tinha nascido. E por isso se dá a reação: como assim? Nasceu um rei? Mas eu sou o rei e eu não tive filho nenhum, pelo menos não agora. Que rei é esse? Bom, antes de sabermos isto, a pergunta é: como que esse povo descobriu que Jesus nasceu? Herodes não sabe, os principais sacerdotes não sabem, mas magos que vieram lá da Babilônia, astrólogos que descobrem o mundo pelas estrelas, eles descobriram que o rei nasceu, que Jesus nasceu. Tem pelo menos duas possibilidades. A primeira é por causa do exílio da Babilônia e do Império Medo-Persa. Quando a Babilônia exilou os judeus e espalhou-os por toda a face do Império, os judeus, ao se espalharem por toda a face do Império, foram com suas religiões para lá, não deixaram a religião morrer em Jerusalém. A gente lê nos relatos do povo fora de Jerusalém, é Daniel lá na Brasília, entre aspas, do Império da Babilônia. Depois, no Império Medo-Persa, Esther é rainha. Daniel não faz questão nenhuma de dizer para todo mundo: eu sou judeu mesmo e não tem problema. Eu creio num Deus vivo. O meu Deus é esse. A minha esperança é essa. Da mesma forma, Esther não tem nenhum problema de depois dizer para o rei, o Assuero: eu sou judia. Por consequência, a religião dos judeus se espalha por todo o império. Então não seria muito difícil magos, sábios do Oriente, serem evangelizados por Daniel. E isso vai passando de geração em geração, fica lá um grupinho, esses sábios aí agora eles são judeus, não sei o que aconteceu. Ou se não fizeram judeus, se não se fizeram judeus, pelo menos sabem de alguma coisa relacionada aos judeus. Outra razão, ou outra possibilidade, melhor dizendo, é que Deus literalmente se revelou a eles pela astrologia. Isso quer dizer, o universo se preparou para receber o Messias. E eles descobriram isso. Alguma coisa está acontecendo. E a gente precisa saber o que é. Então, Herodes foi lá saber o que era, porque ele também não sabia. E os sacerdotes disseram: olha, ele não vai nascer em Jerusalém. Nasce em Belém da Judéia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum
a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Isso é Miqueias capítulo 5, versículo 2, e 2 Samuel capítulo 5, versículo 2. Os dois textos juntos, para dizer, ele vai nascer em Judá, em Belém de Judá, e irá reinar como descendente de Davi. Com isto, apesar da evidência da palavra de Deus, duas coisas acontecem. Primeiro, os judeus reagem a tal notícia e evento com indiferença. Os principais sacerdotes falaram, encontraram nas escrituras: olha, ele nasce em Belém. Tem magos do Oriente que vieram aqui para ver esse que nasce em Belém. O que a gente vai fazer? Nada. Eles devem ser um bando de doidos. Deixa eles irem para Belém. Indiferença. Era um momento para eles explodirem a cabeça. Meu Deus! Como é que tem magos do Oriente vindo aqui falar do nosso Messias que nasce em Belém? Eu quero ver também. Eu preciso saber disso. Não estão nem aí. Segundo Herodes vê o nascimento de Jesus, o rei dos judeus, com rivalidade, porque ele agora era o rei dos judeus. Por isso, ele arma um trato secreto no versículo 7 e 8 com os magos. E depois no versículo 12, Deus diz para os magos não voltarem para Herodes, porque ele tinha planos secretos, planos obscuros, porque Jesus se tornou um rival para ele. Versículos 13 ao 18, Herodes inicia uma matança de bebês. Porque na dúvida, eu não sei quem é, passa a faca em todo mundo, ele vai morrer. É como João diz em João 1,11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isso nos ensina, ou de uma forma ou de outra, acaba caindo na rejeição da própria igreja a Jesus. A própria igreja, o próprio povo de Deus rejeita Jesus, rejeita o seu Cristo. Por que abandonaram a esperança, sua própria esperança? Porque os judeus estavam tão satisfeitos com Herodes. Herodes nem era judeu. É Idumeu, descendente de Esaú. O que lhes capturou o coração para rejeitarem o próprio rei prometido? Pelo menos ir lá para saber conferir, nem isso. Parece que estavam muito satisfeitos com a vida que tinham e não precisavam de um Salvador. Não precisavam de um Messias. Estamos bem. Já estamos muito bem, não precisamos de um Salvador. Nós já temos a nossa igreja. Eu já tenho um bom carro, um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Ninguém está me enchendo o saco. Minha vida está muito bem, eu não preciso de um Salvador. Eu já sei orar, eu não preciso de um Salvador. Eu já tenho uma Bíblia na mão, eu já não preciso de um Salvador. Eu já tenho tudo, por que preciso de Cristo? Muitos cristãos, entre aspas, veem Jesus como um problema. Ele vai mexer no meu namoro às escuras, vai mexer nas minhas puladas de cerca, no meu bolso, no meu relacionamento, vai mexer na forma como eu lido com as pessoas que não fazem parte do meu grupinho, vai me encher o saco. Muitos cristãos estão satisfeitos com essa religiosidade morta, a confiança na estrutura religiosa, e vivem com uma visão distorcida de Deus e de sua graça. Estão satisfeitos com essa vida e rejeitam a Cristo. Porque sempre caem na ideia de que, já que está dando tudo certo, quer dizer que estamos bem com Deus. Por que estaríamos de mal com Deus? Está dando tudo certo. Se começar a dar errado, então é porque a gente está errado com Deus. Esse é um cristianismo que precisa de conversão. É uma igreja que precisa ser evangelizada.
É uma igreja que entende que salvação tem a ver com ter uma boa família, um bom carro, um bom trabalho, um bom emprego, um bom trabalho, um bom salário, uma boa vida, fazer boas viagens, ter uma boa família. Acho que já falei família, ir à igreja e acabou. É isso, só. Para que um salvador? Eu me salvei. Realmente, não precisam de um salvador, se tudo isso significa ser salvo. Entendam, a gente rejeita a Cristo por exatamente aquilo que a gente acha que não rejeita. Nós sempre ficamos prontos ou nos colocamos prontos, somos rápidos para nos apegar àquilo que é bom e dizer, isso me basta. E então, eu já não preciso mais de Cristo. Não quero nem sequer fazer a visita para saber, para conferir. Vai que eu perco. Vai que ele quer tirar tudo de mim. Vai que ele manda eu arrancar tudo para fora e me mandar para outro lugar. Vai que ele me faz missionário. Vai que numa dessa ele me faz missionário e quer me mandar para a África. Quer me mandar para a Amazônia. Vai que ele me faz pastor. Eu não quero isso para minha vida. Segundo, observemos a condução dos gentios ao Messias. Então eles saem, vamos a Belém, vamos ver o Messias. E então, ao seguir em viagem, uma estrela passou a guiar gentios a Belém para verem o Messias. Entendam isto, tem uma estrela, uma manifestação fora do comum para guiar gentios para verem o Messias, o Rei dos Judeus. Deus tira o povo do Egito com sinais e maravilhas, é uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite, os leva até o local onde o seu reino seria instaurado na terra, com sinais e com maravilhas. Agora, sinais e maravilhas, essa estrela está guiando um povo que não é judeu até o rei. E então, com a confirmação, a estrela torna-se a confirmação de que estavam no caminho certo, os magos ficam alegres. O texto diz que eles não estavam apenas alegres no versículo 10. Alegraram-se com grande e intenso júbilo, com grande e intensa alegria. A alegria estava alegre. Uma alegria alegre. Tamanha era a felicidade de poderem encontrarem o Rei dos Judeus. Assim como os pastores, no texto de Lucas capítulo 2. Eles começam a conversar entre si, vamos deixar tudo para trás. E o texto diz que eles saem apressadamente para verem a Jesus. E então, quando encontram um bebê, se prostram em adoração. Isto manifesta a profunda reverência e dedicação deles a Jesus, a este do qual saíram de tão longe para encontrarem. Como prova de visita real, de visita formal, de visita estatal, eles abrem a sua caixa de tesouro e dão a Jesus, colocam aos pés de Jesus tesouros caros, presentes caros, ouro, incenso e mirra. Por ouro, incenso e mirra não quer dizer que cada mago trouxe o seu tesouro. Não quer dizer que tinham 3 magos. Isso é apenas tradição da igreja que não tem nenhuma referência nas escrituras. Pode ser que tinha um monte. Naturalmente tinha muito, mais de um, porque são magos, não um mago. Mas pode ter sido 2, pode ter sido 5, pode ter sido 10, pode ter sido 15, pode ter sido uma escola inteira. Vixe, chegou uma sala, tem 35 magos aqui, mais o professor, não sei. É só conjectura. Mas não quer dizer que tinham 3. E então, gentios indo ao Rei dos Judeus,
Isso é um cumprimento profético. Gentios indo ao rei dos judeus. Isso é o evangelho pregado a Abraão. Paulo diz que o evangelho pregado a Abraão é: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O evangelho pregado a Abraão é: na tua descendência, gentios irão ser abençoados. O evangelho pregado a Abraão é: na tua descendência não haverá grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, não haverá bárbaro, nem cita, não haverá romano, não haverá brasileiro, não haverá argentino, não haverá norte-americano, canadense, não haverá inglês, alemão, francês, não haverá. Todos estarão ali como seres humanos, sem exceção, sendo abençoados por este que nasce na tua descendência. Este é o evangelho anunciado a Abraão. Isso tem resquícios no Antigo Testamento. A rainha de Sabá, uma gentia, sai de Sabá, vai a Jerusalém para ver o rei, ouvir o que o rei tem a dizer e ficar estupefada, alegre com o que o rei tem a dizer, e então entregar presentes. Quem é o rei? O rei é o filho de Davi, Salomão, mas está apontando para algo além de si. Isaías capítulo 60, versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. As nações caminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Tem uma luz que brilha sobre a luz eterna, e as nações caminham para a tua luz. Isto é a entrada dos gentios no reino. É a graça desde o nascimento de Jesus, indicando que estrangeiros iriam adorar o Messias. O rei nasce para gentios. Salvação não é algo étnico, não é algo nacional. É a entrada dos gentios no reino. Se expande o reino. Então deve estar claro para nós que esse texto, Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12, está anunciando a perfeita relação entre Jesus ser rei e Jesus ser o filho da promessa, o filho do rei e o filho da promessa. Como? Este texto diz que tem um rei dos judeus, que é adorado por não judeus, rejeitado por judeus, e que concede bênção para não judeus. É o anúncio da bênção para as nações. A salvação não contém acepção de pessoas. Qual é a resposta disso no Evangelho de Mateus? Ou o desenvolvimento disso no Evangelho de Mateus? O desenvolvimento é: toda a autoridade me foi dada tanto no céu e na terra. Eu sou o rei. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, porque eu estou mediando bênção para as nações. A graça rompe estruturas étnicas, raciais, culturais e nacionais. É Pedro descobrindo que o arrependimento foi concedido aos gentios em Atos capítulo 10 e 11. É Paulo dizendo: em Cristo não pode haver grego nem judeu. É Paulo dizendo: Cristo é tudo em todos, por isso não pode haver grego, judeu, bárbaro, cita. Então, nós precisamos entender que salvação não tem a ver com reforma moral. Não tem a ver com reforma moral. Não tem a ver com criação. Não tem a ver com boa educação. Não tem a ver com bons modos, com bons costumes. Salvação não tem a ver com genética. Não tem a ver com nascimento. Não tem a ver com sobrenome. Não tem a ver com fazer parte de uma família tal. Salvação não tem a ver com nacionalismo, não tem a ver com cor, não tem a ver com língua, não tem a ver com cultura, não tem a ver com ter lá brasileiro. Agora eu sou brasileiro, eu sou crente. Bom, tenho uma nacionalidade norte-americana, eu sou crente. Eu sou inglês, é claro que eu sou crente. Não tem a ver com isso. A salvação é a ação graciosa de Deus em Cristo para transformar um coração, não importando de quem seja, e
trazê-lo ao seu reino, transportando do império das trevas para o reino da luz. A graça coloca no reino o estrangeiro, o diferente, o estranho aos nossos olhos. Sempre faz isso. Quanto mais religiosos ficarmos, maior será a nossa tendência de não lidarmos bem com o fato de que a graça reúne pessoas diferentes, de culturas diferentes, que nasceram em contextos diferentes, em casas diferentes, que foram criados de formas diferentes. E mais dificuldade teremos de lidar ou de entender que não há espaço para preconceito. Ela está fluindo no mundo, a graça está fluindo no mundo como um rio. E a gente não vê isso, ou pelo menos não dá atenção a isso. A gente não dá atenção ao fato de que ela está quebrantando o coração dos árabes, dos africanos brancos e dos africanos negros. Ela está quebrantando, está salvando índios e ribeirinhos, está salvando mendigos, está salvando ciganos, ela está salvando brancos nórdicos e brancos do Mediterrâneo, brancos ingleses e brancos irlandeses, está salvando asiáticos da faixa tropical, que é mais quente, e asiáticos do mundo congelado, da China e do Japão. Então, como eu posso ter preconceito com aquele que a graça pode transformar ou já transformou? Mas pastor, o cabelo dela é rosa. Pastor, o cabelo dele é verde. Pastor, olha o lugar que ele nasceu. Eu não consigo. Olha o modo como se veste. Pastor, olha o que eles comem, como comem. Não tem a ver com isso. Tem a ver com graça. É por isso que é a esperança natalina. E para a nossa esperança natalina, nós precisamos entender que todos nós somos como esses magos. Andávamos perdidos no mundo, tateando para encontrar um Salvador. Vivíamos na esperança que destruía nossas almas, o nosso pecado, e nos impedia de encontrar o Deus vivo. Éramos estranhos à aliança e a qualquer contato com Deus, nós estávamos longe. Estávamos como estes magos, perdidos e carentes de uma intervenção divina. A luz precisa brilhar, o céu precisa abrir. Até que ele brilhou, a luz de sua graça iluminou o caminho a Cristo. E assim, na tua luz, vemos a luz. Caminhamos em direção à luz e adoramos a luz. Não por algo em nós, mas por causa da tua graça, do teu amor, por causa da tua salvação. Para que essa esperança natalina seja real, então é preciso que nossos corações se encantem de novo com esse Jesus, a ponto de estarmos dispostos a uma adoração real e a uma entrega real ao Jesus, assim como dos magos. Simplesmente vir e colocar tudo diante de seus pés. Entregar a vida a Jesus, porque eu não posso desperdiçar a minha vida. Eu só tenho uma. O que você vai fazer com ela? O que iremos fazer com ela? Que Deus nos abençoe.